E aí galera, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o lançamento do Blender 3.0 e também do CyclesX. O mercado de renderizadores e também de programa 3D nunca foi tão farto de opções. Com o lançamento do Blender 3.0 e também do remake do CyclesX, essa disputa só está ficando cada vez mais interessante. É inegável perceber a evolução do Blender a partir de 2.8. Teve o lançamento da interface, também teve o lançamento do Eevee e também do Geometry Node, que deixou o programa extremamente poderoso. E parece que o Blender mais uma vez veio para nos surpreender. Então se você quer saber as novidades do Blender 3.0 e também quer saber o que eu acho dessas novidades, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu quero falar um pouco das novidades que veio agora nessa atualização da 3.0 do Blender. Aqui eu estou no site oficial, vou deixar o link aqui na descrição para você também conferir com mais detalhes. Aqui tem alguns vídeos que você pode assistir, que você pode conferir outras informações. Aqui a gente já vê de cara que ele está falando da velocidade dos cycles, que agora está muito mais rápido. Segundo o próprio site, está de 2 vezes até 8 vezes mais rápido. Você consegue conferir aqui que as cenas que têm um tempo mais rápido de renderização são as cenas mais complexas. Então se você tem uma cena simples, não vai ficar mais rápido renderizar com o novo Cycles, que é chamado de CyclesX. Mas se você tem uma cena bem complexa, aí a sua otimização dessa cena vai ser muito maior, vai ficar muito mais rápido renderizar essa cena. Então aqui a gente vê a cena da barbearia, está renderizando em 57,5 segundos. 57,5 segundos. Já no 3.0, essa mesma cena renderizou em 8,5 segundos. Então foi um salto enorme no tempo de render. Isso vai variar de máquina para máquina e também de cena para cena. Então se você tem uma máquina que já é boa, a sua renderização vai ficar muito mais rápida. Se você já não tem uma máquina muito boa, sua renderização vai ficar mais rápida, mas não muito mais rápida. Por exemplo, a minha máquina é um Ryzen 7 com uma placa de vídeo GTX 1070, então é uma configuração não muito boa, já é uma placa bem antiga, então por isso eu não tive um salto tão alto como ao ponto de chegar em 8 vezes. Eu tive um salto por volta de 2 vezes a um pouquinho a mais, então eu tive um salto, uma melhora, mas não é tão grande quanto uma pessoa que já tem um hardware muito melhor do que o meu. E depende da cena. Por quê? Porque cenas mais simples não tem muito o que otimizar, e por não ter muito o que otimizar, ela não fica tão mais rápida. E isso daqui é só o começo, porque eles recriaram a estrutura dos Cycles para conseguir melhorar os Cycles ainda mais. Ele já teve esse salto enorme com essa troca, essa recriação dos Cycles, e isso só deixa a porta aberta para mais otimização. Então, no futuro, a gente provavelmente vai ter renderização de Caustic, renderização com Light Mix ou Light Group. Isso tem nomes variados dependendo do programa. Então, a gente vai ter esses recursos por causa dessa troca. Então, não é só essa rapidez que a gente vai ter agora. A gente também já está abrindo porta para muita coisa no futuro. Aqui tem alguns vídeos que ele demonstra a rapidez que o Blender tá para renderizar. Então você está vendo aí que a sua esquerda tem a versão 2.93 e a versão da direita é a 3.0. Então você consegue ver que está muito mais rápido. Aqui também tem outra opção que é mostrando a variação de luz, como o cálculo na viewport está muito mais otimizado. E isso vai ajudar bastante a você ver o seu render antes mesmo dele estar pronto. E ainda ter uma visualização muito mais rápida, muito mais responsiva por causa desse novo Cycles. Então agora você junta que o Cycles está mais rápido, eles também melhoraram o Open Image Denoise, que é o Denoise do Blender. Ele agora foi atualizado para a versão 1.4 e agora está muito melhor. Antes a gente tinha um problema de que o Denoise não reconhecia os detalhes dos objetos e assim deixava aquele objeto liso. Por exemplo, como a gente consegue ver aqui, ó, a parte aqui do sofá está totalmente lisa, porque o Denoise não sabe o que colocar ali e ele acha que o detalhe do sofá é noise. E assim ele retira tudo, deixa tudo liso. Já com o novo Denoise, a gente já consegue ter um resultado muito melhor e um resultado
mais preciso nesse tipo de situação. E assim a gente vai conseguir reduzir o nosso número de amostra e não precisar tanto elevar o nosso número de amostra para ter um objeto bem detalhado, com detalhes fiéis ao que a gente espera. Então isso só é um combo: renderização mais rápida, denoise mais preciso. Então você já vai colocando na conta o quanto que essa versão tá ficando legal. Aqui também eles fizeram essa melhoria no Shadow Terminator, que o que acontece? Quando você tem um objeto low poly, pode acontecer desses artefatos ficarem na sombra desse objeto. E você pode usar essa ferramenta de Shadow Terminator para corrigir isso daqui, ó. Então você consegue dizer para o programa onde você quer que termine ou comece a sua sombra. A gente também teve melhoria no Shadow Catcher. Então agora você que faz VFX ou quer fazer alguma adição de objeto 3D em uma imagem real, você vai ter uma precisão muito melhor. Olha aqui, ó. Observa que as sombras antes. Você consegue ver que os balões, na vida real, a luz passa pelo balão, tem um cálculo dentro desse balão, tem uma parte que é translúcida desse balão, e quando você vê a sombra desse balão também é carregada de cor, da cor do balão. E agora a gente também consegue fazer isso com o Blender. Ó, você consegue ver o antes e o depois. Agora você consegue ver o efeito da translucência desse material que é do balão acontecendo aqui. E isso traz um realismo a mais e mais informação, e só vai deixar a sua mescla de 3D com a imagem real ainda mais fidedigna. Então, para o pessoal que gosta de fazer isso daqui vai ser uma boa adição. Também houve a adição do Anisotropic no Surface Scattering. Aqui a gente vê o antes e depois, e você com Anisotropic 0. E segundo aqui o site, o Anisotropic perto de uma pele real é entre 0,8, e aqui você já consegue ver a diferença que faz, principalmente aqui, ó, observa aqui também na orelha, ó. Aqui também no olho, faz bastante diferença, e isso agora traz uma complexidade maior no cálculo de pele e deixa a pele ainda mais realista. Isso só traz mais recurso para a gente ainda deixar os nossos renders ainda melhor. O Cycles já tinha um alto nível de renderização baseado em física real, agora ele só está aprimorando, e esse novo Cycles só está trazendo mais possibilidades, e a gente vai deixar os nossos renders ainda mais poderosos. E aqui embaixo a gente ainda consegue ver muito mais informações. Então a gente agora consegue ter modos diferentes de delimitar o tempo de render. Então, por exemplo, vou aqui para o Blender, aqui já no Blender, venho aqui na aba de render, vou trocar aqui de Eevee para Cycles. Agora a gente tem muito mais funções para determinar o limite de tempo de render que a gente quer para cada cena. Por exemplo, agora a gente pode determinar um nível de ruído. Então aqui nesse Noise Threshold você pode determinar um nível de ruído. Então você vai falar para o Blender, não, eu quero mais ruído, menos ruído. Quando ele atingir aquele número de ruído determinado que você colocou aqui, ele para de renderizar. Você também pode definir o número de amostra, que é uma função que já é antiga. Você fala, eu quero que atinja 200 amostras. Então ele vai limpar sua imagem 200 vezes naquela área e assim parar de renderizar. Aqui já vem embutido o Adaptive Simples, que também foi melhorado. Ele tem uma performance agora melhor. Antes acontecia bastante erro nesse Adaptive Simples. Ele reconhecia que em algumas áreas não precisava de tantas amostras e assim aquela área ficava ruim. Agora ele teve um aprimoramento e isso provavelmente vai reduzir ou até não existir mais. Aqui você vai determinar o número mínimo de amostras. Então, por exemplo, uma área que não precisa tanto de amostra para ficar limpa, o Blender vai identificar essa área e vai colocar o número mínimo de amostra naquela área. 0, o próprio Blender vai escolher esse número mínimo. Aqui você pode determinar um número mínimo e também você agora tem a função de tempo. Você pode dizer que você quer 30 minutos, então você bota aqui, ó, 30 minutos e o seu render vai ficar por 30 minutos, independente de quantas amostras você colocou e também de threshold aqui no Noise. Independente disso,
vai renderizar por 30 minutos. Quando atingir os 30 minutos, ele vai parar de renderizar. E isso não conta os carregamentos de arquivo na memória RAM, porque sempre antes da renderização, o Blender vai pegar todos os arquivos necessários para renderizar, vai mandar para a memória RAM e assim vai começar a renderizar. E esse tempo só conta a partir dele começar a renderizar propriamente dito. E tem vários outros recursos que você pode ler depois, e aqui você pode pegar mais detalhes sobre esse recurso. Outro recurso que veio também para facilitar bastante a nossa vida é o Asset Browser. Agora, já tinha um Asset Browser para o Blender, agora ele teve uma melhoria bastante significativa. Agora, a visualização desses Asset Browser está muito melhor, então você consegue ver o preview de, por exemplo, bloco que você coloca nesse Asset Browser, materiais, você também consegue colocar pose de animação, e aqui você consegue colocar diversas coisas nesse Asset Browser, facilitando ainda mais com que você adicione assets na sua cena. Então, se por exemplo você quer colocar material em determinado lugar, você pode com muita facilidade só arrastar e colocar aonde você quer que aquele material fique. Materiais que você usa com muita frequência, agora fica muito mais fácil de você colocar nos lugares, por exemplo vidro, por exemplo madeira, esses materiais que você utiliza direto, você já consegue colocar com muito mais facilidade. Outra coisa que também facilita, como você já está conseguindo ver aí, é como você adiciona esses materiais. Ele já vem com o snap, ele já aplica o snap onde você colocar e é só arrastar, que é muito simples você utilizar esse Asset Browser. Você precisa configurar certinho antes de usar, mas eu acredito que posteriormente ele ainda vai ficar cada vez mais fácil de ser utilizado. Além de você conseguir também colocar categorias, colocar mais de uma pasta, e assim você consegue montar o seu assets e organizar com muita facilidade para na hora de você fazer o seu trabalho conseguir com mais facilidade ainda só adicionar na sua cena. Geometry Node, na minha opinião, praticamente foi recriado. Agora ele algumas funções está bem mais fácil de você colocar, outras que eram mais fácil antes não está tão fácil como era antes, mas o que acontece é o seguinte: por não estar tão fácil, agora está mais complexo, então você tem muito mais possibilidades com o Geometry Node. Você vai precisar estudar um pouquinho mais para conseguir atingir essas possibilidades. Agora o Geometry Node trocou um pouquinho de praticidade por um pouquinho de possibilidades. Agora você tem uma maior possibilidade em troca de praticidade. Aqui ele mostra alguns exemplos de nodes que foram adicionados. Aqui também tem a nova funcionalidade do Node, que é adicionar texto. E aqui você vê que agora o recurso de texto foi adicionado e está bem legal de você animar os textos. Nodes de material e também de instanciamento. Agora você também vê um exemplo aí onde você adiciona tipo um musgo e também o material é alterado automaticamente nessa área. E aqui tem alguns exemplos de pessoas que fizeram coisas com os Geometry Node bem legais. Aqui você vê que fizeram um poste e o poste também automaticamente adiciona os fios e os fios seguem também a posição dos postes, e você consegue também fazer algumas modificações. Também houve melhorias na interface. Antes você conseguia se perder muito na interface, hoje está muito mais fácil e também muito mais flexível de você configurar a sua interface, colocar onde você quer cada função do Blender. Também houve melhoria na aba de Nodes e de Composite, as linhazinhas ficaram coloridas. Aqui tem a versão 2.93 e você consegue ver, se eu abrir várias abas, a gente se perde muito fácil nos assuntos. Aqui eu não sei se esse assunto ainda pertence a outra aba que eu abri ali, porque fica tudo muito misturado. Há uma separação, mas só que não é uma separação eficiente. Agora no 3.0 isso mudou. Agora existe caixinhas envolvendo cada assunto, e se você abre essas caixinhas, você pode se perder, mas é muito mais difícil você se perder aqui. Ó, agora fica muito mais claro para você reorganizar. Na aba de Nodes, agora você vê que as cordinhas têm as suas respectivas cores, até no Composite. E isso é bom para quem já usa o Blender ficar muito mais
ter uma interface muito mais organizada e também para quem está aprendendo ter uma interface muito mais amigável e assim acelerando o seu aprendizado. Isso vai facilitar bastante as pessoas diferenciar cada área dessa parte de Nodes. E para quem faz edição de vídeo no Blender, agora a gente tem a Straight Thumbnails, que é as tiras de miniaturas na sua tradução direta. E agora você consegue ver cada área do vídeo como miniatura. E aqui você também tem a possibilidade de usar os comandos de S, R e G para conseguir também movimentar as suas letras, qualquer coisa que você queira colocar no seu vídeo. Você também pode separar por cor, tags, e isso vai facilitar bastante quem usa o Blender para fazer essas edições de vídeo. Agora também tem novos recursos para quem faz VR, e agora está muito mais fácil de você fazer coisas em VR. Como eu não entendo muito sobre VR, nunca fiz, nunca testei, então para quem faz talvez seja bem melhor, mas eu não vou saber opinar sobre isso. Também agora tem biblioteca de poses, então se você está lá fazendo as suas animações, quer fazer a sua pose, você também pode mixar poses, pode fazer variações de pose, isso tudo com a nova biblioteca de poses. Lápis e graxa também teve novos aprimoramentos e novos recursos. Como a gente não utiliza tanto, eu também não vou saber opinar e também não vou falar muito. Vou falar mais em coisas que vão facilitar o nosso trabalho na área de arquivice. Salvar e também carregar arquivos comprimido .blend agora ficou bem mais rápido. Você consegue ver no 2.93 está aqui representado pela faixa amarela. Você consegue ver que o tempo aqui era bem maior e agora está bem menor esse tempo de compressão. Eles mudaram o método que ele faz essa compressão desse arquivo, então está bem mais rápido de você tanto carregar e tanto salvar. Aqui são alguns outros recursos que também foram implementados e melhorados. Isso daqui fecha a nossa parte de novidades que foram implementadas no 3.0. Eu vou falar um pouco da minha opinião geral de tudo que a gente viu aqui e do que esperar para o futuro do Blender. Para finalizar o vídeo, eu quero dar minha opinião bem rápido sobre as novidades do Blender 3.0. Para começar, eu quero falar sobre o CycleX. É uma grande evolução o CycleX, ele teve que ser refeito todo, a estrutura dele foi refeita do zero, então isso permite que a gente tenha funcionalidades maiores na frente. E o resumo da minha opinião é que o Blender ele já entrega muito resultado agora nessa atualização, mas ele ainda tem muita coisa para entregar. Isso daqui é só o início de uma coisa muito maior e muito melhor que vai vir aí posteriormente. Sobre o CycleX, ele já está bem rápido. Na minha máquina teve uma melhora de 2 vezes mais rápido do que renderizava antes. Viewport está muito mais fluida e isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais otimizado e muito mais rápido de ser feito. Ainda tem muita coisa ainda para entregar. Ele ainda não está totalmente otimizado, tem muitas coisas que ainda pode ser mais otimizado e serão otimizados posteriormente. O Path Guider vai vir posteriormente e vai trazer muitas funcionalidades que hoje não existe no Blender ou no Cycles, por exemplo. Coisa que eu tinha dito lá no meu vídeo de LuxScore, que era uma coisa que tinha no LuxScore, mas não tinha no Cycles, que era a funcionalidade de Caustic, o Light Mix ou Light Group. Em determinados programas são chamados de nomes diferentes, e isso já vai ser uma realidade no futuro próximo. Na versão 3.1 a gente já pode testar o Light Mix, que já está muito legal. Você tem a facilidade de renderizar e fazer configurações na sua luz sem precisar renderizar novamente. Isso vai agilizar bastante o nosso trabalho. Um trabalho que hoje já com a versão 3.0 já é muito rápido. Em determinadas máquinas já está muito mais rápido do que na minha máquina, por exemplo. E isso só vai acelerar ainda mais, porque imagina só, você renderizar uma cena, faz toda a configuração de luz, você não gostou, você não precisa renderizar de novo. Você só vai lá e ajusta a luz que você não gostou. Você pode mudar a cor, intensidade, tudo que você quiser. E com esse Path Guider, provavelmente as renderizações internas vão ficar ainda mais rápidas, porque
esse cálculo agiliza esse tipo de trabalho. A gente pode ter também o Caustic, o famigerado Caustic, e isso vai ser muito legal, a gente poder gerar nativamente no Cycles Caustic nas nossas renderizações. Então, para finalizar, esse daqui foi um grande lançamento, um grande marco na história do Blender. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você acha que eu mereço, se inscreva aqui no canal. E o que eu tenho para te pedir é compartilhe esse vídeo. Se gostou, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!